Vamos dar então início à nossa conferência de abertura. Com o tema A Evolução do Direito e a Uniformização da Jurisprudência, convidamos a assumir os trabalhos Sua Excelência o Ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho e o Excelentíssimo Presidente do Tribunal da 15ª Região, Dr. Fernando da Silva Borges. Bom, cumprimento mais uma vez a todos e vamos iniciar efetivamente a parte científica do nosso congresso e para isso contamos com a honrosa mesmo presença do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Sabemos de todas as suas os seus compromissos e as suas atividades em Brasília. Fiz questão de ir ao gabinete do ministro para fazer esse convite especial para fazer a abertura com este tema tão importante, a nossa conferência de abertura, que é a evolução do direito e a uniformização da jurisprudência. O ministro Luiz Felipe é um dos maiores juristas do país na nossa área e, efetivamente, tenho certeza que trará aos senhores um grande aprendizado. O ministro Luiz Felipe pediu para que eu resumisse bastante o seu currículo, mas, na verdade, ainda assim, é importante dizer que o ministro é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele ingressou na magistratura em 1987, após ter sido aprovado em segundo lugar, concurso de prova de títulos para o cargo de juiz de trabalho substituto no TRT da 3ª Região, Minas Gerais. Atuou nas antigas Juntas de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte. Ele foi empossado por merecimento na presidência da Junta de João Monlevade e também exerceu a presidência das juntas de Uberaba, Ouro Preto e Belo Horizonte até 1990. De 92 a 98, atuou substituindo os juízes titulares do TRT da 3ª Região à época. Compôs a 5ª turma daquele tribunal e, como desembargador, ele foi 11 vezes convocado para o Tribunal Superior do Trabalho. Foi eleito diretor da Escola Judicial do Tribunal da 3ª Região entre 2001 e 2003 e membro do Conselho Consultivo também. E foi titular de diversas comissões de concurso público. Em fevereiro de 2006, foi empossado como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Exerceu vários cargos aqui na Justiça do Trabalho, dentre os quais diretor da Escola Judicial, também da 3ª Região, e presidente da comissão do TST. É autor de diversos artigos, conferências e coordenador em obras jurídicas. Então, com a palavra, o ministro Luiz Felipe. Meu bom dia a todos os senhores. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa do presidente do Tribunal Regional da 15ª Região, doutor Fernando, e também na pessoa da doutora Ana Paula Lockman, que, junto com o presidente, foram ao gabinete me convidar para uma tarefa tão relevante em um congresso tão expressivo quanto esse da 15ª Região. Eu tenho dito que, acho que é a 5ª vez que venho e que o pessoal da 15ª Região persiste no erro, mas eu espero poder corresponder à expectativa que me foi depositada. Mas eu estava brincando ali nos bastidores, no sentido de que eu fui convidado para a cerimônia, mas não fui convidado para o baile, porque o meu tema não é reforma. Meu tema diz respeito à evolução do direito e à jurisprudência dos tribunais. E sem nos afastar do tempo, eu devo dizer aos senhores que foi um tremendo desafio, porque nós temos essa nova perspectiva das decisões consolidadas como precedentes, prospectivas, determinações de condutas para o futuro, mas a minha ideia não foi, tecnicamente, ficar falando desses sistemas, mas foi fazer uma avaliação do que significa essa ideia de evolução do direito
e o direito dito pelos tribunais, o direito dito pelos juízes. Em que contexto e quais são as circunstâncias e consequências da elaboração de uma decisão judicial e a sua repercussão para a sociedade. Para tanto, eu vou fazer uma apresentação, trouxe 2 casos selecionados, contextualizo os desafios, os métodos, os desafiados juiz e judiciário e, por fim, uma breve manifestação sobre a forma de elaboração da jurisprudência pelos tribunais brasileiros. E inicio com uma advertência na introdução do ministro Salvo Figueiredo Teixeira, que citava o filósofo americano Roscoe Pound, um dos seus livros mais importantes são As Grandes Tendências do Pensamento Jurídico. Roscoe Pound dizia o seguinte: acentuar o conflito permanente no mundo jurídico entre a segurança e estabilidade de um lado e de outro as mutações constantes por que passa o direito, cuja resistência às mudanças é excessiva, reivindica que a ordem jurídica se imprimisse, simultaneamente, certo grau de estabilidade e de flexibilidade. Ou seja, o direito deve ser estável e, contudo, não pode permanecer imóvel. A ideia deste tema que me foi dado é uma questão de filosofia do direito, é a finalidade do direito. Em síntese, é possível haver justiça com esse dilema? Em 1921, Benjamin Cardoso, então eleito ministro da Corte Suprema Americana em 1932, em várias palestras que vinha proferindo, propunha que o direito daqueles dias, nós estamos falando de 1921, se deparava com uma dupla necessidade. A primeira era de uma nova compilação que nos traria certeza e ordem, vejam bem, livrando-nos da confusão dos precedentes judiciários. Isso no direito americano, que seria objeto de estudo da ciência jurídica. De outro lado, uma filosofia que exerceria o papel de mediadora entre as exigências de estabilidade e de progresso em conflito, e fornecesse um princípio de evolução do direito. É o nosso dilema, é o nosso objeto. E nesse conflito repousa a grande antinomia que se defronta a cada momento o direito. Segurança ou justiça, repouso ou movimento. Aduzia, e aí é uma consequência importante, que o primeiro, segurança, poderia levar a uma rigidez excessiva e a estagnação do direito, enquanto que o segundo, uma adequação àquela mobilidade, poderia nos levar ao arbítrio dos juízes. E a pergunta era: é possível equacionar 2 movimentos que tendem a direções distintas para funcionarem unissonamente no mesmo sentido? Ou seja, é possível conciliar a segurança e a necessidade de adaptação do direito? Vejam, senhores, o tamanho do nosso problema. A nossa sociedade brasileira hoje passa por um momento extremamente delicado. Nós parecemos que vivemos num mundo bipolar, certo ou errado, bem, mal, esquerda, direita, Estado liberal, Estado social. Aí eu acrescento segurança ou justiça. E vem a função do judiciário, a sua mente e a nossa, na nossa atividade de magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Nós regulamos a sociedade. E quanto a esse dilema, evolução do direito e jurisprudência, aqui é necessário reconhecer que trata-se de dar relevância ao papel da interpretação judicial no sistema jurídico e à natureza do direito jurisprudencial ao lado da lei. Esse é o desafio do judiciário e dos juízes nos dias de hoje. O exercício dessa função jurisdicional, realizada pelos juízes, é uma atividade intelectual, que requer apreensão e reconstituição dos fatos,
adequação desses fatos ao ordenamento jurídico, interpretação da norma ou mesmo formulação de regras interpretativas. Esse é o desafio deste tema que me foi me dado. Então, eu vou tentar abrir a cortina desse drama, e aqui a palavra tem a perfeita adequação, que é o objeto da minha intervenção. Eu espero que não me julguem precipitadamente pessimista. Primeiro caso, 1857, Corte Suprema dos Estados Unidos. A Corte Suprema dos Estados Unidos, naquela época, vinha sofrendo uma retumbante campanha abolicionista. Uma retumbante campanha por todos os meios de comunicação e da própria sociedade, pois era considerada, aspas, a cidadela da escravidão. Quando, no ano seguinte, levado à corte, o caso Dred Scott, concluiu a Corte Suprema Americana que este cidadão negro, ou este negro, não cidadão, tinha incapacidade ad processo, por ser negro, de acordo com a Constituição que preconizava o substrato da cidadania. Nos fundamentos da decisão, peço licença para ler, está dito o seguinte: na opinião da Corte, a legislação e a história dos tempos e da linguagem usada pela Declaração da Independência mostram que nem sempre a classe de pessoas que têm sido importadas como escravos, nem seus descendentes, tenham ou não estes se tornados livres, eram então conhecidos como parte do povo, não se pretendendo que fossem incluídas nas palavras gerais usadas naquele memorável instrumento. Vinham eles sendo considerados, por mais de um século antes, como seres de uma ordem inferior e não adequados a se associarem com a raça branca, tanto nas relações sociais quanto nas políticas, e como inferiores não tinham direito aos quais os brancos fossem obrigados a respeitar, e que o negro podia, perfeita e legalmente, ser reduzido à escravidão em benefício da classe branca. Esse é o trecho da decisão da Suprema Corte Americana, na interpretação dos seus justices a respeito do caso Dred Scott, a ratio decidente. Isso está extraído das decisões históricas da Corte Suprema Carl Branch Swisher. Portanto, naquela época foram considerados uma classe subordinada inferior aos brancos, resultado da interpretação judicial. O direito prevaleceu a segurança, que era a repetição das decisões da Suprema Corte, mas não a nova exigência da sociedade. 10 anos depois, foi preciso que a 14ª emenda definiu que os cidadãos dos Estados Unidos, nela se incluíam os negros. Não foi o judiciário. Segundo ato, 140 anos depois, o caso do lançamento do anão na França, apreciado pelo Conselho de Estado francês. O cidadão Manuel Wackenheim, de 1,14 m de altura, com reduzidas chances de emprego em face de sua condição, passou a exercer no interior da França uma ocupação até então inédita. Com capacete e roupas acolchoadas, com alças nas costas, passou a ser lançado em direção a um colchão de ar por clientes de bares e discotecas e ganhou grande popularidade e repercussão na região. Mas, em outubro daquele ano, de 91, o prefeito da cidade, Moussan Siorge, proibiu a realização da atividade, o que levou o cidadão a recorrer para a Corte Administrativa de Versailles, que anulou a proibição, considerou que não havia distúrbio à ordem, à segurança ou à saúde pública. E o prefeito, então, recorreu para o Conselho de Estado francês, que acolheu o recurso, vedou a prática por considerá-la uma afronta à dignidade humana. Não obstante, o Manuel apresentou uma reclamação ao Comitê Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas, sustentando que essa proibição, muito antes de proteger, violava a dignidade humana, já que o impedia de exercer uma profissão, afrontando sua liberdade, a sua autodeterminação, sua privacidade e configurava um ato discriminatório contra os portadores de nanismo. O referido comitê considerou que a decisão não configurava discriminação e que o banimento baseara-se em critérios objetivos e razoáveis para a Corte.
Pois bem, o que é justo para o direito? Foram 2 casos emblemáticos que eu trouxe para materializar o poder da decisão judicial. Agora, como eu chego à decisão judicial? Nesses 2 casos, ambos buscavam a proteção à dignidade. Qual é o primeiro desafio, o primeiro cenário da decisão judicial e da interpretação nos dias de hoje? É o período, a comparação entre o período que antecedeu a Constituição e o período que sucedeu a Constituição. No primeiro período que antecedeu a Constituição Federal de 88, nós tínhamos um período marcado pela centralidade da legislação infraconstitucional e um Estado marcadamente liberal. A legislação civil era o grande pilar do sistema jurídico brasileiro e o direito constitucional funcionava mais ou menos como aquele que organizava o Estado. Desse período, nós extraímos algumas consequências para efeito da interpretação judicial. O sistema jurídico era completo, era perfeito, era o positivismo legalista, que, aliás, querem trazer de volta no artigo 8º da Lei da Reforma. Regras e normas eram sinônimos, ou seja, o juiz apenas tinha uma atividade declarativa de normas pré-existentes. E a decisão judicial, em cima desse caráter, havia uma interpretação, como só ia acontecer, mas não com o devido equacionamento como hoje temos. A tutela das relações jurídicas patrimoniais é o centro de preocupação desta época, porque ela se fundava no individualismo jurídico, que se quer trazer de volta agora, na autonomia contratual e, especialmente, e fundamental para o nosso debate, na baixa operatividade da atividade judicial, que começa a ter um sentido a partir de 42, com a Lei de Introdução ao Código Civil, e mais, em 43, com a consolidação da Lei do Trabalho. O período que sucedeu, que é o que nos apresenta hoje, como funciona o ambiente hermenêutico para os magistrados. Nós vivemos no Estado liberal, vivemos da passagem do Estado liberal para o Estado democrático de direito, e aí assume predominância a supremacia constitucional, em seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade, como alicerce da ordem jurídica. E 3 grandes mudanças acontecem na ordem hermenêutica, interpretativa e do sistema jurídico. Uma no terreno das fontes jurídicas, outra na interpretação jurídica e a terceira na técnica legislativa. Na primeira, toda norma, como dito, era sinônimo de regra, e os princípios apenas eram compreendidos como fundamento das normas, apenas fundamento das normas. Mas ela sofre uma mudança que todos os senhores conhecem. E 3 grandes espécies de normas surgem no ordenamento jurídico: os princípios, as regras e os postulados. Os princípios, além de fundar toda a ordem jurídica, passam a ter força normativa. Os postulados, que muitos atribuem à natureza de norma, eles, na verdade, são normas que viabilizam a aplicação de outras normas, ou seja, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, subsidiariedade, da concordância prática e da confiança da boa-fé. Mas as regras ainda trazem técnica casuística de norma com fato determinado e correspondente, mas também trazem uma nova técnica da norma aberta. No que tange à interpretação, a atividade jurisdicional passa a ter uma atividade de reconstrução do sentido normativo das proposições jurídicas. Há uma separação do texto da norma. O legislador produz o texto, a interpretação feita pelos tribunais, a norma jurídica, para o caso concreto. Há uma divergência doutrinária quanto a isso, ainda se insiste que possa haver uma natureza nomofilásica e, por isso mesmo, tenha que o juiz limitar à declaração da norma pré-existente. Leia-se artigo 8º da Lei de Reforma. Da unidade entre texto e norma, passa-se a separação. E aí a função do juiz cresce, porque ele cria a norma do caso concreto, mas para isso exige uma maior argumentação como forma de manutenção da coerência
e racionalidade do discurso jurídico. Se eu saio da letra, passo ao sentido, efetivamente eu preciso ter um caminho de controle e de legitimação desta nova técnica. Quanto à técnica legislativa, avançou-se da técnica casuísta, fato-sanção, para a casuística aberta, termos indeterminados ou sem consequências jurídicas. Nós estamos falando aqui de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. Nos conceitos jurídicos indeterminados, nós temos no suporte fático um termo indeterminado e, na consequência, uma consequência determinada jurídica. E já quanto à cláusula geral, tanto no fato quanto na consequência, ambos estão abertos e possibilitaram a operação ou operatividade judicial, como nós podemos assistir a partir, por exemplo, do artigo 9º da CLT, que é um exemplo disso, e o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que foi a primeira norma que abriu a interpretação, a norma de extremo conteúdo social, que permitiu ao juiz alguma operatividade mais larga na aplicação do direito. E, com essa amplidão de atividades e interpretação, a pergunta que surge é como controlar a estabilidade, a integridade e a uniformidade dessas decisões. Vamos desenvolver os desafios quanto a isso, contextualizá-los. Primeiro ponto da contextualização do ambiente que o juiz ou o judiciário enfrentará nesse período. O que é a ciência na atualidade? A ciência, podemos partir da premissa que é uma falácia da busca por verdades absolutas. A verdade, para nós, neste momento, é tido como algo factual, presente. É uma construção social delimitada no tempo. Vejam, senhores, a decisão do caso Dred Scott, vejam o caso do anão na França. Nós precisamos, como juízes, definir esse ambiente da ciência. E esse ambiente parte por esse desafio, o desafio de compreender o que seja verdade. Além dele, nós temos um aumento crescente da complexidade e da fragmentação das relações sociais. Aqui os senhores conhecem bem essa questão. Nós estamos aqui falando das novas demandas do direito, surgimento de novas tecnologias da informação. Vejam o caso que hoje tem sido debatido quanto à proteção de dados, o conflito inicial entre direito de propriedade e direito de liberdade, que hoje mais nem se coloca nesse sentido, a possibilidade de organismos privados não decifrarem mensagens que possam interessar a segurança nacional ou a própria sociedade. São demandas do judiciário. Está hoje no Supremo Tribunal Federal. Audiência pública na semana passada. A questão da uberização. A questão das novas formas de utilização dessas plataformas eletrônicas. O judiciário brasileiro terá que enfrentar todas elas. Há um livro de um professor americano, Lawrence Lessig, que ele traz uma mensagem preocupante. Ele diz que a sociedade do futuro será regida pelos algoritmos. Outra ideia, a crise do direito como um sistema lógico conceitual e a crise da dogmática jurídica. Como assegurar justiça e segurança em uma sociedade complexa, fragmentada, na qual nem mesmo o legislador acompanha o ritmo dos acontecimentos. Quem vai ser chamado a fazê-lo será o judiciário. Não será o legislador. Não serão as casas das leis. E aí nós temos o risco de um totalitarismo e a necessidade de proteção das esferas privadas. Nós temos que ter uma nova reflexão sobre a questão da supremacia do interesse público em detrimento dos interesses privados. Vejam o caso das autonomias do lançamento do anão. E esse risco ameaça a integridade do princípio da dignidade humana. Esse é o contexto. Quais são as perspectivas metodológicas para a formação da jurisprudência e das decisões judiciais? Nós sabemos que, como o método não assegura a verdade, ele deve ocorrer num pluralismo temático e metodológico.
Aqui é aquela ideia do veículo que assegura o resultado, a verdade por repetição. Será que os precedentes fazem isso, farão isso? Será que eles trarão a resposta de justiça à sociedade brasileira? Isso é claramente observável na interpretação. E nós precisamos ter critério para construí-la. Revalorização da interpretação como atividade criativa e a necessidade de evitar o excesso de subjetividade. São aquelas decisões judiciais que dizem assim, isto é isto porque eu entendo assim. E não fundamentam as decisões com amparo na necessidade dialética com os advogados e os termos deduzidos na petição. O novo Código traz uma nova compreensão do cooperativismo nessa formulação que eles tiveram como fundamento para a construção lógico-argumentativa da decisão judicial, justamente para poder formar precedentes. Sem ela, não há como fazê-lo. Preocupação com a legitimidade do direito e com a segurança. Valorização da argumentação jurídica como forma de assegurar coerência ao ordenamento e convencer os destinatários das normas. Com certeza, nós não convencemos quando não fundamentamos. E o Poder Judiciário é o único poder, dentre todos eles, cuja fundamentação é o único veículo de legitimação e credibilidade do poder. Importância dos princípios diante da impossibilidade de a lei prever todos os casos específicos, complexidade da sociedade. Através desses instrumentos, dos princípios, nós temos a possibilidade, pela via argumentativa, de solucionar questões extremamente graves. E isso mostra o fim da clausura operacional entre o direito público e o direito privado. O direito não é um objeto de conhecimento prévio, mas como experiência de elaboração contínua. É aqui que eu estou realizando segurança com a necessidade de mudança. E uma preocupação cada vez maior com essa argumentação na estruturação do discurso é a prospecção dos comportamentos. Eu preciso ter o discurso, eu preciso racionalizá-lo, eu preciso deduzi-lo para que eu possa dizer qual é o compromisso com o futuro, qual é a decisão futura a ser seguida, porque eu passo a ter uma natureza prospectiva e não retroativa na solução dos casos. E a psicologia comportamental é o último método que eu vislumbro aqui, precisamos tratar. E crítica à racionalidade. Como evitar que as limitações da racionalidade humana levem a erros de julgamento? Aqui eu vou citar um exemplo de um livro de um prêmio Nobel, Kahneman, Rápido e Devagar. Em uma pesquisa realizada em tribunais de Israel, que lidam com a jurisdição penal, ele fez uma pesquisa dos pedidos de liberdade antes do almoço e dos pedidos de liberdade depois do almoço. Antes do almoço, o percentual era isso aqui, ó. Os juízes estavam com fome, cansados, já esperando o intervalo, e a possibilidade de libertação era mínima. Depois do almoço, mais de 50%. Vejam, senhores, a fragilidade humana e do judiciário e de uma decisão judicial, porque eu estou com fome. Imagine uma SDI do TST com 300 processos na pauta, que eu começo a julgar às 9 da manhã, às 5 horas da tarde, o que eu estou pensando. Se eu fosse advogado, eu pedi o adiamento. Olha, o meu pode ficar para a semana que vem, tem preferência de pauta como adiado. Mas vejam o resultado dessa pesquisa. Basta que acessem essa obra, que é sensacional, Rápido e Devagar, que vocês vão verificar essa questão. Aqui terminamos os métodos. Agora eu quero falar dos desafiados. Quem é o primeiro personagem, a meu juízo, hoje? Supremo Tribunal Federal. O guardião, órgão de cúpula do poder, e tem a guarda da Constituição da República. Preserva os valores e fundamentos da nossa ordem jurídica. A supremacia da Constituição. Como ele vive, então, interessa a todos nós. Eu vou pegar uma pesquisa, eu peguei uma pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, realizada pelo professor Tomás Pereira, porque a Getúlio Vargas mantém um laboratório de pesquisa sobre o STF, a carga de processos a serem julgados, o número, e essa pesquisa terminou em 2016. E ele diz o seguinte, olha, em 2004 promulgamos a Emenda Constitucional 45, trouxemos 2 instrumentos, que foi a súmula vinculante e a repercussão geral. A súmula vinculante, ambos têm paralelos no direito estrangeiro, funda-se no Estado decisis, e é um instrumento de uniformização. Ou seja, ela veio para uniformizar. Com isso, uma tentativa de enxugar o volume de processo. E a repercussão geral, que veio no writ certiorari, ela é uma maneira do Supremo Tribunal Federal filtrar os processos. Vejam bem, filtrar. Uniformizo e esse é o filtro. Foram os instrumentos de 2004. O que aconteceu a partir de 2004 até 2016? Diz o professor, em 10 anos de vigência do Instituto, o STF editou 56 súmulas vinculantes, sendo que 3 em 2016. No mesmo período, 894 processos foram submetidos ao exame da repercussão, sendo que em 283 houve a negativa, em 604 foram reconhecidas e 7 estavam sob análise. Desse total, 329 têm julgamento de mérito pendente. Conforme a avaliação do próprio Supremo Tribunal Federal, nós teríamos um período de 10 a 12 anos para que eles fossem julgados, se nenhuma outra repercussão fosse articulada. Em conclusão, esses filtros não qualificam e geram um acervo de suspensão intermináveis nos tribunais. A súmula não uniformiza e não resolve a questão. Ao contrário, eu acho que piora. No Tribunal Superior do Trabalho tem 60 mil processos suspensos. 42 mil processos dizem respeito à responsabilidade administrativa subsidiária dos órgãos da administração. Agora, o pior não é essa notícia, é a última notícia dessa pesquisa, que ele diz o seguinte, nós não temos um Supremo, nós temos 11 Supremos. Por que nós temos 11 Supremos? Porque nós temos 97,7% das decisões do Supremo são monocráticas. Nós temos 2% de decisões de turmas. E nós temos 0,27% de decisões plenárias. Imagine-se, repercussão não é o problema é como a repercussão é usada. Porque a repercussão enseja que haja matéria constitucional para ser veiculada. E o Supremo, nós sabemos, não é uma crítica, ou pode-se entender que sim, quem sou eu, tem admitido repercussão em matérias infraconstitucionais. Isso faz com que toda uma jurisdição percorrida da primeira instância, segunda instância, instância extraordinária, no Tribunal Superior ou no Superior Tribunal de Justiça, seja apagada numa única decisão que eu reconheço a repercussão geral. Pouco importa tudo que se fez, que se tramitou, que maturou, que se debateu. Olha aquela questão da lógica argumentativa. Quando eu abro a repercussão no Supremo, eu julgo o processo como se ele fosse originário. De que adiantou ele percorrer esse tempo? Dá vontade de falar assim, manda tudo para lá. Porque eu não estou considerando a lógica. O sistema prevê a lógica. Mas agora tem a transcendência para o Tribunal Superior do Trabalho. Eu chego nela mais tarde. Qual é o outro desafiado? O juiz. Vamos fazer uma abordagem do juiz. Juiz que eu chamo de juiz Hércules. E essa alusão ao juiz Hércules não é no sentido de buscar um paradigma ou um modelo, mas para enfatizar o trabalho hercúleo de equilibrar dicotomias. Lembra da sociedade complexa que eu me referi? Esse juiz tem que ser um Hércules para poder equilibrar todos os conflitos e a complexidade, as dicotomias que ele vive na contemporaneidade. Não bastasse isso, ele se defronta com a faticidade e a validade do direito,
que se traduz como o equilíbrio da ordem e a isonomia formal que se exige para a regulação de uma sociedade complexa, com necessidade de legitimidade e aceitação racional de normas e decisões judiciais. Regras e princípios, que eu já mencionei, aplicar e interpretar regras e princípios, sabendo o papel em como essas normas se relacionam. A dimensão principiológica sem a perda da dimensão pragmática e a dimensão pragmática sem a perda da dimensão principiológica. Conciliar harmonicamente dimensões num discurso jurídico que tem que ser coerente e justo. Raciocínio sistemático e raciocínio problemático. Valorizar a riqueza do caso concreto sem ignorar a importância de manter a unidade do sistema. Eu estou falando de coerência sistêmica e coerência social. Ou seja, quando eu decido ainda nesses processos objetivos, eu estou decidindo um caso concreto. Mas eu preciso equilibrar esse caso concreto com a solução que pode gerar um precedente, vai ditar um comando para a sociedade no futuro. Esse é um grande conflito. Direito e outras áreas do saber. Será que nós hoje ainda nos achamos plenos nessa ideia de que o direito resolve todas as questões? E a questão da interdisciplinaridade. Economia, sociologia, psicologia, todas essas ciências, dialogando com a própria ciência jurídica. E dentro da ciência jurídica, o que é mais relevante, um importante método de interpretação do sistema brasileiro hoje, que é a teoria de fontes, teoria das fontes, ou diálogo entre as fontes, em que se valoriza a autonomia de cada uma das suas disciplinas jurídicas no direito, mas, ao mesmo tempo, elas se complementam, se coordenam e não se contradizem. É um método extremamente importante hoje, com uma complexidade, uma amplitude na interpretação da técnica jurídica. E o passado e o futuro, que esse eu acho que é um outro problema relevante do juiz. Ele respeitar e dar continuidade ao passado quando necessário, mas também saber quando ele precisa estabelecer rupturas e dar o passo para o futuro. A sentença, diz Duor, que é um capítulo em cadeia. Conciliar os efeitos presentes com os efeitos prospectivos da decisão, amparados no passado, é uma tarefa relevantíssima do magistrado. Muito importante nesse novo contexto. E digo também, quanto ao juiz e seus desafios, a questão da razão e da sensibilidade. Julgar não envolve faculdades cognitivas apenas, mas ele tem que ter sensibilidade e alteridade. Compreender o outro e suas demandas. Nós temos, como juízes, que entender que há um interesse, há uma carência daqueles que vêm a juízo, uma carência psicológica, uma necessidade. E é preciso que nós nos substituamos aos jurisdicionados e não tratamos aquilo assim, fiz tantos processos, eliminei tantos isso, eliminei, seria a palavra. É preciso que nós tenhamos a compreensão da sensibilidade e da alteridade. E fazer o equilíbrio entre os interesses do indivíduo e da sociedade. É uma tarefa extremamente árdua para o juiz que ingressa com a consciência dos problemas. Mas tem um personagem também que foi desafiado, a meu juízo. Trata-se do judiciário brasileiro. O que o cidadão, nós, esperamos do judiciário? O cidadão tudo espera da justiça. Daí uma expectativa de uma justiça não ilimitada, mas de uma justiça total. O juiz tem que ser perfeito. Ele tem que, vejam bem, saber educar, conciliar, comunicar, guardar distância, estar próximo, interpretar e julgar. Não é só interpretar e julgar. Ele precisa de tudo isso. O Estado social exige uma intervenção pública como instrumento de promoção da igualdade dos cidadãos, assumindo complexidades que conduzem a modificações do sistema político e do papel dos poderes. Nem preciso dar exemplo disso para os senhores. Há uma notória insuficiência de garantias políticas e dos direitos humanos pela incapacidade do Legislativo e do Executivo de atuarem na sua promoção, provocando a inclusão de quem nesse problema? Do Judiciário brasileiro.
Os juízes do modelo tradicional, isso é muito interessante, que é o modelo weberiano, são portadores de saberes teóricos que os legitimam. Eles fizeram um concurso em face da origem pelo qual eles ingressaram na carreira. Eles fizeram um concurso público e daí se extrai que eles têm o saber, eles sabem tudo. Alguns acham que sabem, são mais inteligentes e mais bonitos que os outros, mas eles têm a ideia de que sabem tudo nesse modelo weberiano. O problema é que a legitimação não deriva de saberem como se faz nesse novo tempo da magistratura, mas de possuírem técnica, mas de conscientização, que a magistratura deve ter do papel que ela exerce na sociedade brasileira, atenta à educação ética e deontológica que a prescinde. Então, o juiz tem que ter uma outra visão da sua própria atribuição funcional, não aquela individualista. Não significa autonomia absoluta individual, não significa exibicionismo, não significa o juiz ser mais importante que sua causa, mas essa independência ela tem que ser lida como uma garantia de inexistência de privilégios na aplicação da lei. Ou seja, como autonomia do desenvolvimento da função. Essa independência é garantia para que eu aplique a lei com imparcialidade. O significado da independência do poder, externa e internamente, deve ser objeto de formação deontológica do magistrado. Tomada de consciência dos valores em jogo, conflitos possíveis entre esses valores e quais as margens abertas à intervenção desse juiz e qual a relação entre o sistema normativo e a realidade da função jurisdicional. A busca da segurança jurídica através de novos instrumentos. Nós temos aí as soluções extrajudiciais que hoje integram, por força até da norma processual civil, como formas de solução e não mais o monopólio do Poder Judiciário. São 100 milhões de ações no Brasil e dizem que a Justiça do Trabalho é a maior delas. Ela só tem 6% desses 100 milhões de ações. Pois bem, chegamos então, eliminada a parte do contexto, dos métodos, dos desafiados e dos desafios, a questão dos tribunais. Como funcionam hoje os tribunais superiores e como eles deveriam funcionar. Os tribunais funcionavam como cortes de justiça quando eu tenho em vista a questão do precedente. Eram cortes voltadas à justiça do caso concreto, cuja função é controlar a interpretação dos fatos da causa, da prova produzida e do direito aplicável ao caso concreto, além de fomentar o debate a respeito de possíveis soluções interpretativas por meio da jurisprudência. Eram cortes voltadas à unidade do direito. Hoje, qual é o papel segundo a nova norma processual e o novo sistema? A função da corte é interpretar o direito a partir do caso concreto, dar a última palavra a respeito de como deve ser entendido o direito constitucional federal no país e, por meio de precedentes, afirmar o princípio da segurança jurídica. Se eu pego agora a interpretação judicial nos dois sistemas, no primeiro sistema de funcionamento dos tribunais superiores, a interpretação era meio, não era fim, porque através da interpretação eu passava a fazer o controle de legalidade das decisões proferidas pelos tribunais regionais. Hoje não funciona bem assim. Hoje há uma preocupação muito mais proativa do que reativa. No sistema anterior, a Corte estava preocupada com o passado, ou seja, os recursos de revistas, por exemplo, eram admitidos e estavam no tribunal 2, 3, 4, 5 anos. Os tribunais estavam julgando outras matérias. E nós estávamos preocupados com os olhos no passado e, às vezes, até mudando. Então, a interpretação do direito, naquele tempo, era meio. Agora, nesse tempo, ela passa a ser fim. Aqui, agora, nós nos preocupamos não mais com o direito apenas exclusivamente dos jus litigatores, mas agora com jus constitucionais. Nós precisamos agora fazer valer a Constituição da República, os direitos humanos e perseverar na aplicação e na condução da sociedade através das decisões judiciais que fixarão normas de conduta para o futuro. Esse é o papel dos precedentes e da interpretação no âmbito dos tribunais superiores. E isso exige a formação de uma coerência sistêmica e uma coerência social. E esse é o problema que nos traz agora, e na parte final da minha intervenção, a Lei 13.015, ou o novo Código de Processo Civil, ou a proposta
erigida na reforma trabalhista. A Lei 13.015, embora muito mal compreendida em um dado momento, ela, na verdade, fez uma secção na uniformização da jurisprudência. Ela disse o quê? Os tribunais regionais têm a função uniformizadora da sua jurisprudência. E ela deve ser preservada por todos os mecanismos. E, se houver divergência entre os tribunais, aí sim o Tribunal Superior do Trabalho se manifestaria no conflito entre os tribunais, porque, na legislação, a função do Tribunal Superior é exatamente estabelecer a unidade do direito quando há conflito entre tribunais e não dentro de tribunais. Daí, toda a formulação feita para fortalecer a instância ordinária e ela fixar a jurisprudência, e nós temos consciência de que 80% das questões trabalhistas envolvem fatos e não chegariam ao Tribunal Superior. E imagine-se que, se alegasse a violação de lei para veicular o recurso, nós teríamos a solução pela Corte de Uniformização do Tribunal, e, com isso, a densidade da fundamentação não levaria o Tribunal Superior a uma fundamentação fragmentada de uma Câmara ou de uma turma do Tribunal, sem uma compreensão completa da questão jurídica submetida a exame. Então, esta Lei 13.015, juntamente com o novo Código de Processo, mantinham 3 instrumentos de uniformização da jurisprudência no Tribunal, que era a uniformização, prevista no regimento, o IRDR e a assunção de competências. São mecanismos para que o tribunal mantenha estável a sua jurisprudência. E a função dos órgãos fracionários não perde sentido nesse sistema, porque é possível que as câmaras ou turmas, dependendo do regimento dos tribunais, decidam da forma como elas compreendem a questão, mas, ao fim e ao cabo, um tribunal da federação estabelece a sua jurisprudência uniforme. Ou seja, a colegialidade existe exatamente para dizer que as decisões não são monocráticas e não são decisões exclusivas dos órgãos fracionários. O tribunal precisa ter jurisprudência. E isso, agora, no artigo 926 do Código de Processo Civil, o diz com todas as letras. Portanto, é um pouco inimaginável, quando voltamos ao início dessa minha intervenção, que ele fala segurança ou estabilidade ou a mobilidade do direito mutante. Então, é possível que eu compreenda nessa ideia, e veja que a manifestação do professor Benjamin Cardoso é de 21, ele já estava preocupado com o sistema de precedentes. Agora, é possível compreender que uma mesma questão jurídica, envolvendo a mesma empresa e os empregados da mesma empresa, tem 3, 4, 5 soluções diferentes. Qual é a segurança jurídica? Também não vamos chegar a tanto. É preciso um meio. E talvez a solução das dicotomias seja exatamente o meio. Eu não posso dizer para 2, 3, 4 empregados e o mesmo empregador que o pedido é improcedente, o mesmo pedido é procedente, ou o pedido é procedente em parte, ou, na verdade, eu extingui o processo. Eu preciso dizer. Eu preciso ter um pouco de segurança. Então, a colegialidade tem que entender que nós trabalhamos em colegiado, nós ressalvamos os nossos entendimentos e, na necessidade de alguma mudança jurídico, político, econômico, social, está previsto na lei trabalhista e na lei processual a possibilidade de rever aquela decisão. E o sistema da Lei 13.000 veio para fazer isso. Tanto fez que o Tribunal Superior do Trabalho, na instrução que cuidava da admissibilidade do recurso de revista, ele revogou a súmula 282 ou 285, não me lembro bem. Que era aquela súmula, os senhores vão se lembrar, em que, admitido o recurso por um capítulo da decisão, devolvia toda a matéria para o Tribunal Superior. Vamos visualizar o que significa isso. Eu tenho um capítulo da decisão, que enseja análise no Tribunal Superior. O que eu fiz com a jurisprudência do Tribunal Regional? Peguei de arrastão toda essa jurisprudência e mandei para dentro do Tribunal Superior. O Tribunal Superior se sobrepôs à jurisprudência do Tribunal Regional. Tornou-a inócua. E, à medida que os recursos iam subindo, todos os casos iam trazendo, toda a jurisprudência do tribunal passava para o TST. E o TST passou a ser
aquele que uniformizaria a jurisprudência dentro do tribunal contra a sua atribuição funcional e legislativa. E aí nós fizemos o seguinte, não, admitido o recurso por um fundamento, ele sobe, o resto é agravo. Porque a tentativa é de preservação da jurisprudência, mas essa jurisprudência, para que isso ocorra, tem que ser uniformizada, porque senão a insegurança jurídica prevalecerá. Aí nós vamos perguntar, a evolução do direito? Como ela é possível de ser atingida nesse binômio segurança e modernidade? Toda essa construção foi feita. Mas agora, surpreendentemente, do nada, a expressão é verdadeira, surgiu a revogação de 3 artigos do artigo 896 na reforma, parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º, que não tinham nada a ver com a instituição da transcendência que tinha sido vencida no tribunal, está lá para ser regulamentada, não o foi, porque nós não temos critérios, e eu estava falando aqui de lógica argumentativa, estava falando de fundamentação, validade e legitimidade das decisões, e agora estabeleceu-se a transcendência para o Tribunal Superior do Trabalho. Significa que, naquelas razões que os senhores conhecem, econômica, alto valor, então o tribunal virou um tribunal de causas muito especiais. Jurídica, são as causas novas, então tem transcendência. Mas o que é causa nova? Como é que nós vamos equacionar isso? Ou seja, eu vou puxar isso para dentro do tribunal, isso tem um poder político. Se eu puxo para dentro do tribunal, decido, se eu avoco e decido, eu acabo com a jurisprudência do país. Nenhum tribunal maturou. A ideia da Lei 13.015 era todos os tribunais maturando, para que nós, maturando a decisão, construindo com uma lógica argumentativa, passando da primeira instância para a segunda instância, para chegar ao Tribunal Superior apenas aquela densidade de conteúdo, ou seja, era o método dos precedentes indutivo, não dedutivo. Mas agora, com a transcendência, acabou. Basta que um processo seja aberto no Tribunal Superior, será julgado e vinculará o país inteiro, sem qualquer debate. E isso nós lutamos para não acontecer, mas surgiu na lei. Além de outras questões que, obviamente, serão analisadas aqui nesse belíssimo congresso. Não me coube falar dela. Eu, como disse, fui convidado para a cerimônia, mas o baile parece que vai ficar com o pessoal que vem em seguida. Por fim, cumprindo exatamente meu tempo, presidente, eu teria a dizer aos senhores, finalizando, que grandes desafios exigem grandes homens. Os esforços realmente são hercúleos. Qualquer um que queira lidar com o direito hoje precisa ter determinação, disposição para se atualizar constantemente, para se enveredar na busca da justiça, esforçar, adquirir habilidades para enfrentar esses desafios que relatei. Enfim, parafraseando Gadamer, quando diz que só encontra, ele dizia a verdade, eu digo, só encontra a justiça quem procura por ela. No atual contexto da contemporaneidade, só encontrará a justiça quem procurar por ela e estiver disposto a se esforçar para encontrá-la. E só assim poderemos ter por realizada a conciliação entre segurança e justiça, de modo a permitir que possamos realmente ter fé, ter esperança na evolução do direito e do seu papel de pacificação social. Muito obrigado pela atenção de todos. Bem, como eu já previa de início, o ministro Luiz Felipe nos trouxe um grande material para reflexão. Fez aí um passeio filosófico sobre a atuação do judiciário e nos traz questionamentos que nos levam a refletir. Direito deve ser estável
mas não pode ser imóvel. Veja a profundidade. Por quê? Porque aprendemos lá no primeiro ano da faculdade, na sociologia jurídica, que primeiro vem o fato, para depois vir a norma para regulamentá-lo. E nós, nesta sociedade cada vez mais dinâmica, com os fatos acontecendo diariamente ou a cada hora, nos deparamos diante dessa dificuldade da norma acompanhar o fato e o direito ser estável, mas não ser imóvel. Daí entra a importância da interpretação da lei, e que ela também deve ser, de alguma forma, regulamentada para que cada decisão, cada processo, às vezes com fatos idênticos, tenham decisões diversas. Isso traz, na verdade, não só uma insegurança jurídica, como traz também uma falta de credibilidade ao próprio Poder Judiciário. E isso não é bom para ninguém. Então, dentro desta evolução do direito, dentro de toda essa preocupação que nos traz, inclusive, essa estatística que eu tinha ouvido do ministro na última palestra dele em Brasília, de que 97,7% das decisões do Supremo Tribunal Federal são monocráticas. Isso não colabora para a estabilidade do direito. E, finalmente, o recado com relação à razão e sensibilidade que deve ter o magistrado diante de cada processo que lhe é colocado à frente, sabendo que ali atrás estão seres humanos e essa sensibilidade em cada um deles, tanto para instruí-lo quanto para julgá-lo, é efetivamente muito importante e faz parte, inclusive, das nossas obrigações como magistrado, cujas atuações são multifacetárias, como aqui disse o ministro, envolvendo conhecimentos em várias áreas científicas para que possamos bem exercer a nossa tarefa. Abordou também a Lei 13.015, que sabemos o ministro é um dos grandes inspiradores, e esta preocupação agora com a transcendência que faz com que se inverta a lógica da estabilidade da jurisprudência dos regionais, sendo dirimida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tem uma abrangência nacional, apenas quando houver um conflito entre decisões entre regionais, né? E não decisões intra-regionais. Ministro, eu, mais uma vez, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, agradeço profundamente a presença de Vossa Excelência e já antecipo que Vossa Excelência está convidado para o baile que prosseguirá o nosso congresso. Muito obrigado, bom retorno a Brasília.